E depois eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim, em Efésios capítulo 1, 15 e 16: Por isso também, eu tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Agora vá comigo para Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriste que são mentirosos. Em perseverar, sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e te darei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E queremos e precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Os dois textos que nós lemos, tanto o texto de Efésios quanto o texto de Apocalipse, eles em linhas gerais falam de uma mesma igreja. Esses dois textos eles estão distanciados por um período de 30 anos. Paulo escreve na década de 60 e o apóstolo João vai escrever o texto de Apocalipse na década de 90. Agora, o que mais me chama a atenção na história destes dois textos não é o fato deles estarem falando a uma mesma igreja, não é a questão da distância cronológica, mas é a realidade que a gente percebe nessa igreja. No primeiro momento, Paulo, quando fala dessa igreja, reconhece e elogia a igreja pela fé e pelo amor. Mas 30 anos depois, quando Jesus Cristo vai falar com essa igreja, aquilo que no passado fora virtude, agora se perdeu. O Senhor Jesus olha para essa igreja e diz assim: infelizmente, vocês abandonaram o primeiro amor. O tempo passou e ao invés daquela igreja progredir, ao invés daquela igreja ser elogiada, agora 30 anos depois ela está recebendo do Senhor Jesus uma palavra de censura. Eu fico pensando, amados irmãos, se fosse feita uma linha da nossa caminhada com Deus, se fosse feita uma linha da nossa vida, talvez uma linha do seu relacionamento conjugal, aonde você já esteve e aonde você está, talvez fosse feita uma linha da sua história, ou talvez da nossa história como igreja do Senhor Jesus Cristo, o que seria dito de nós? Será que nós estaríamos na primeira igreja em Éfeso que foi elogiada? Ou será que nós estaríamos nesse segundo momento de Éfeso, onde ela é criticada? Eu fico pensando que uma das coisas mais fáceis da vida é começar. E começar, começo de quase tudo, apesar de ter algumas dificuldades, é relativamente fácil. Eu tenho 25 anos de luta contra a balança. Comemoramos bodas de prata no dia desse. E o que você pensar de dieta eu já conheço. Já fiz quase tudo. Dieta da lua, aquela que você come tudo menos a lua, dieta da sopa, deu sopa eu como, a dieta do açaí, açaí que eu gosto, todas essas dietas. Sabe, eu quero descobrir que começar é relativamente fácil. Eu começo focado. Primeira coisa que eu faço, eu bato uma foto do antes, só que não dá tempo de eu bater a foto do depois que eu visitei.
uma vez agora eu fiz um filme, eu falei, filha, filma aí. E aí minha filha fez assim, tipo assim, de novo. E eu de braços abertos, igual naquele programa daquele cara, né? Você fica só de sunga, de braços abertos, dando uma voltinha. Eu disse, dia 31 de dezembro eu vou dar outra voltinha dessa. Vai demorar um pouquinho mais, né, pai? Um pouquinho mais de vez. A gente começa bem, mas num determinado momento parece que a gente começa ou a descuidar, ou a enjoar, ou a gente fica menos atento a alguns detalhes, e por vezes o fim da história não corresponde ao início dela. Quantas histórias de amor que você já observou, gente que você falou assim, esses aí nasceram um para o outro. Era uma paixão, era um negócio fora do comum. Era sempre agarradinho, no ouvidinho. Podiam estar 40 pessoas dentro de um Fusca, que ele falava com ela e só ela escutava. Então, um casal lá na minha igreja, de adolescentes, que eles têm mania de quando terminar o culto, agora já estão assim mais jovens, né? É um orando, eles vão orar junto, eu acho bonita que eles orarem quando termina o culto. Mas ele ora aqui no ouvidinho dela, e ela aqui no ouvidinho dele. E entendeu? Se eu falei com aquela, eu falei, esse cara é mais crente que eu. Se você orar assim no meu ouvido, eu aqui na igreja já começo. Eu penso, o cara está ali pensando em Jesus, né? Eu não tenho essa capacidade de orar. Eu falo, vamos orar, vamos orar. A gente começa a perceber que alguns desses que começaram tão bem, daqui a pouco o final da história não honra o princípio dela. O que aconteceu com essa igreja? E o que a gente pode aprender da história dessa igreja como alerta para nós, para que a gente daqui a 1, 2 ou 3 anos olhe para trás e comece a perceber que a gente escreveu uma história totalmente diferente daquela que Deus esperava para nós. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu percebo que algumas coisas ocorreram na vida dessa igreja que são riscos que corremos no dia de hoje. A primeira coisa que ocorreu na história dessa igreja, que fez com que ela saísse de uma posição de elogio para a posição de crítica, foi que essa igreja confundiu realização com relacionamento. Se você olhar para o versículo 1, o Senhor Jesus Cristo, versículo 2, o Senhor Jesus Cristo vira para essa igreja e diz assim, eu conheço as tuas obras. E a palavra obra no original dá-nos a ideia de esforço físico. Aquela igreja não é uma igreja preguiçosa, as pessoas estavam realizando. E vivemos hoje numa sociedade que nós somos medidos por aquilo que fazemos. E às vezes achamos que Deus nos chamou para fazer. E Deus não nos chamou prioritariamente para a realização. Deus nos chamou prioritariamente para um relacionamento com Ele. É tão engraçado que as pessoas chegam na igreja hoje e há um lado positivo nisso, o desejo de servir. Mas há um lado perigoso nisso também, que é o de confundir realização com relacionamento, que as pessoas chegam na igreja e dizem assim, pastor, me dê alguma coisa para eu fazer. Olha, eu vim de tal igreja, eu vim de tal cidade, me mudei para cá, eu não sou de ficar no banco, me dê alguma coisa para fazer. E nós achamos que Deus espera de nós é que nós façamos. Que a gente viva numa corrida frenética. Reunião em cima de reunião, atividade em cima de atividade. A gente chega na segunda-feira, está mais cansado do que estava na sexta. Deus nos chamou prioritariamente para relacionamento. Amém. A gente às vezes se perde nisso. Deixa eu confessar um negócio para vocês.
Teve um dia desse que eu cheguei lá na igreja para pregar e quando eu subi no púlpito para pregar, eu abri a Bíblia. E aí uma luz acendeu na minha cabeça e eu falei, irmãos, eu preciso confessar um negócio aqui para vocês. Primeira vez que eu pego na Bíblia essa semana para ler. Está sendo agora aqui com os irmãos. O culto lá é quinta-feira, segunda, terça, domingo é dia velho, mas segunda, terça, quarta, quinta noite. O que você fez a semana inteira, pastor? Eu estava numa atividade, numa correria que você não imagina. Porque se você pensa que o dia a dia de pastor é só ir lá na frente, prega um sermãozinho, conta meia dúzia de piada, recolhe uma oferta e vai para casa, você está por fora. É cada situação. Visita, aconselha, junta, aparta. Tem coisa que você não tem nada a ver com isso. Um dia desse, uma irmã estava voltando de um plantão numa cidade do interior, viu um cachorro atropelado, botou o cachorro dentro do carro, levou para casa. O que eu tenho a ver com isso? Botou o cachorro, levou o cachorro para casa, aí foi operar o cachorro, levou no veterinário, a conta deu 2.500, o cachorro não ficou bom, ia ter que voltar para o veterinário. Aí o marido dela deu um ataque e falou, olha, se você gastar mais um centavo com esse cachorro, eu saio de casa. Aí eu já tenho a ver com a história, porque aí é separação. Aí ela foi, deu um jeito, ajeitou com o marido. Mulher sabe ajeitar o negócio. O cara ficou um doce. Mas estava lá, dentro do cachorro. Aí ela vai lá para mim. Pastor, sabe que eu estava voltando do plantão, vi o cachorro, peguei o cachorro, gastei 2.500, o cachorro está comigo. O senhor arruma alguém para cuidar desse cachorro? Eu falei, peraí, eu já tenho que casar, batizar, aconselhar, orientar, pregar. Agora ainda tem que arrumar um lugar para o cachorro. Aí irmã, e aí eu dou mole.